Boa tarde, senhores vereadores, servidores, assessores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, ouvintes da Rádio Legislativa FM 96,7 e internautas que acompanham pelas redes sociais. Dando início à 9ª sessão extraordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre, solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças para verificação do quórum. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Leandro Bonais que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Ó Deus, com tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Salmo 51, versículo 20. Passaremos agora a leitura e a apreciação da matéria constante da pauta do dia, onde a sessão deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada nos termos do artigo 228 do Regimento Interno. Solicito ao secretário da mesa, vereador Dionísio Pereira, que proceda à leitura da convocação dessa sessão extraordinária. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde aos senhores e senhoras que nos acompanham. Convocação. O presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, vereador Rodrigo Modesto, usando dos poderes que lhe são conferidos e consoante o que dispõe os artigos 48, 10, a linha A, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pouso Alegre, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se na segunda-feira, 21 de dezembro de 2020, às 13 horas, para apreciação das seguintes matérias. Ofício número 137/20, encaminhando o projeto de lei número 1128/20, que assim dispõe. Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. Ofício número 138/20, encaminhando o projeto de lei número 1129/20, que assim dispõe. Autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. Ofício número 139/20, encaminhando o projeto de lei número 1130/20, que assim dispõe. Autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. Requerimento número 118/20, requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1128/20. Requerimento número 119/20, requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1129/20. Requerimento número 120/20, requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1130/20. Votações. Ata da 42ª sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2020. Única votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 28/20, revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 118 da Lei Orgânica do município de Pouso Alegre. Requerimento número... Autor, Poder Executivo, segunda votação. Requerimento número 118/20, requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1128/20. Projeto de lei número 1128/20 autoriza a abertura de crédito especial na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. Autor, Poder Executivo, única votação.
Requerimento número 119/20, requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1129/20. Projeto de lei número 1129/20 autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. Autor, Poder Executivo. Única votação. Requerimento número 120/20 requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1130/20. Projeto de lei número 1130/20 autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. Autor, Poder Executivo. Única votação. Projeto de lei número 7640/20 altera os anexos 1 e 5 e acrescenta parágrafo único ao artigo 12 da Lei Municipal número 5787 de 2017, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Pouso Alegre, especificadamente quanto aos cargos comissionados e funções gratificadas, e dá outras providências. Autor, mesa diretora, única votação. Ata da 9ª sessão extraordinária de 21 de dezembro de 2020, única votação. Câmara Municipal de Pouso Alegre, 18 de dezembro de 2020, Rodrigo Modesto, presidente. Coloco em votação a ata da 42ª sessão ordinária que ocorreu no dia 15 de dezembro de 2020. A ata está em discussão. A ata está em votação. Ata aprovada por 9 votos. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 28. Revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre. Autor, Poder Executivo, segunda votação. O projeto está em discussão. Presidente, solicito a leitura da justificativa. Seja procedida a leitura da justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e senhora vereadora. Submetemos à apreciação dessa colenda casa a proposta de emenda à lei orgânica do município, que revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre. O direito à liberdade sindical deve ser preservado nos termos do artigo 8º e do artigo 37, inciso 6º da Constituição Federal. A proposta apresentada considera e respeita este relevante direito dos servidores públicos municipais. Sem embargo, faz-se necessário rever a ampla possibilidade de afastamento remunerado. Isso é justificável sob diversos prismas. Uma porque a atual redação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre dá margens a interpretações contrárias aos próprios servidores, vez que não estabelece prazo de mandato, tampouco faz restrição quanto à representatividade do sindicato e seu limite territorial. O afastamento de um servidor, sem dúvida, afeta os demais. E isso não pode se dar à custa do erário sem garantia de contraprestação. 2, pois o atual período de pandemia exige contenção de gastos. O afastamento remunerado de um número ilimitado de servidores, além de gerar complicadores na gestão de pessoal, pode acarretar o aumento de despesas, acaso seja imprescindível a contratação de profissional para substituir o servidor afastado. 3, pelo fato de a carga horária dos servidores municipais ser compatível com eventual cargo de direção em sindicato, sobretudo em se tratando de sindicato de segundo grau, podendo as atribuições classistas junto ao sindicato ser exercidas concomitantemente com a prestação de serviços à população.
Desta feita, tem-se que o melhor, tanto para os servidores quanto para a população, é a limitação do afastamento remunerado ao presidente de entidade sindical dos servidores públicos municipais, o que é razoável e proporcional se levar em conta os quadros do servidorismo do município de Pouso Alegre e ainda preserva o eficiente exercício da liberdade sindical. Por todo o exposto, rogamos o empenho de Vossa Excelência e dos demais vereadores com assento nessa laboriosa Casa Legislativa, no sentido da discussão e aprovação desta propositura. Pouso Alegre, 4 de dezembro de 2020, Rafael Tadeu Simões, prefeito municipal. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Dias. Presidente, gostaria de solicitar aos pares a aprovação desse projeto. Nós tivemos aqui a presença do advogado do sindicato e, nas suas alegações, o Dr. Donizete coloca que esse benefício do afastamento remunerado dos dirigentes é um direito dos servidores. Na verdade, o que se constituiu foi uma regalia e não um direito. Uma regalia a uma pequena casta de sindicalizados que controlam o sindicato eleição após eleição e que literalmente se tornam uma casta privilegiada de servidores, às custas do contribuinte, que tem que pagar não somente o salário dessas pessoas, como também o salário das pessoas que vão substituí-las nos seus cargos de origem. Ou seja, o sujeito presta um concurso para servir a população de Pouso Alegre e, em oportunidade, se torna líder sindical às custas do erário público, do dinheiro da população. A gente já concebe essa licença remunerada ao presidente do sindicato, o que é bastante justo, bastante razoável. E a alegação do advogado de que as demandas judiciais é que causam o aumento... Bom, isso não é a obrigação desses dirigentes sindicais, mas do corpo jurídico do sindicato. Não guarda relação o aumento das demandas com mais servidores afastados ou menos servidores afastados. Né? A gente tem que lembrar que os sindicatos têm sede própria, têm veículo próprio, os sindicatos tem o seu presidente já afastado para poder exercer sua função de liderança sindical. Não é razoável que a gente estabeleça a cada 500 servidores mais um dirigente afastado e pago pelo dinheiro do contribuinte. É uma vergonha isso. E isso é uma desfaçatez e é profundamente injusto com os outros servidores que estão lá trabalhando, muitas vezes trabalhando mais, para cumprir essa falta que esses servidores fazem nos seus órgãos de origem. Em razão disso, eu peço o voto de todos aqui, peço a aprovação dessa lei, né, para que a gente corrija essa maluquice que foi feita em Pouso Alegre na gestão do senhor Aguinaldo Perugênio. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto está em votação. Está em votação.
Vai ser o voto também, né? Projeto aprovado por 12 votos. Requerimento número 118 de 2020. Requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1128 de 2020. Autor vereador Bruno Dias, única votação. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. Projeto de lei número 1128, de 2020, autoriza a abertura de crédito especial na forma do artigo 42 e 43 da Lei 43/20/64. Autor, Poder Executivo, única votação. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que discutir o projeto está em votação. Projeto aprovado por 11 votos. Requerimento número 119 de 2020. Requer única discussão e votação para o projeto de lei 1129 de 2020. Autor vereador Bruno Dias, única votação. O requerimento está em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. Projeto de lei número 1129. Autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 43/20 de 64. Autor, Poder Executivo, única votação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Projeto aprovado por 11 votos. Requerimento número 120, de 2020. Requer única discussão e votação para o projeto de lei número 1130, de 2020. Autor, vereador Bruno Dias, única votação. O requerimento está em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. Projeto de lei número 1130, de 2020, autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 43/20 de 64. Autor, Poder Executivo, única votação. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo. Gostaria que fosse feita a leitura da justificativa. Seja procedida a leitura da justificativa. Justificativa.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhora vereadora, submetemos à apreciação dessa colenda casa o projeto de lei número 1130/20, que autoriza a abertura de crédito suplementar na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4320/64. O projeto de lei visa o reforço de dotações orçamentárias na LOA/2020. Diante ao exposto, rogamos o empenho de Vossa Excelência e dos demais vereadores com assento nessa laboriosa Casa Legislativa, no sentido da discussão e aprovação desta propositura. Pouso Alegre, 17 de dezembro de 2020, Rafael Tadeu Simões, Prefeito Municipal. Eu pediria que o líder do governo explicasse para a gente, 13 milhões, é importante a gente saber qual que é esse subsídio, aonde que está sendo, se puder explicar, porque está muito vaga a justificativa. Obrigado. Com a palavra o líder do prefeito. Presidente, como está instituído no projeto de lei, essa dotação não é que ela está fazendo o recebimento ou a chegada de algum dinheiro extra. É que, findo o ano, para que sejam acertadas situações orçamentárias, né, não é financeiro, é somente orçamentário, é preciso fazer essas dotações dentro da lei orgânica do município. A maior parte delas se aplica especificamente, grosso modo, a maior parte delas à folha de pagamento. Tá? Então, são dotações que estão sendo tiradas de programas e sendo colocadas em outra gaveta orçamentária. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de maior esclarecimento, o secretário de Finanças está à disposição para atender qualquer um dos vereadores. Lembrando que essas dotações não são de subsídios, tá? Então, são apenas correções dentro da lei orgânica do município para que possam ser processadas ainda neste ano as dotações que estão dentro das unidades, órgãos, programas, funções e subfunções da lei orgânica atual, da lei orçamentária atual. Ok? Dentre as suplementações dessa lei estão, por exemplo, as suplementações da lei Aldir Blanc, né? Então, são créditos que chegaram, né? A gente tem lei Aldir Blanc, tem as questões relacionadas aos créditos da educação, de gratificações de servidores que não estavam previstos e agora fazem parte da dotação. Então, o setor de pagamento tem que fazer esses ajustes para que ele pague dentro da gaveta correta do orçamento. O projeto está em votação. Projeto aprovado por 11 votos. Projeto de lei número 7640 de 2020. Altera os anexos 1 e 5 e acrescenta parágrafo único ao artigo 12 da Lei Municipal 5787 de 2017, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Pouso Alegre, especificamente quanto aos cargos comissionados e funções gratificadas, e da outras providências. Autor, mesa diretora, única votação. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Dias. Nós votamos essa lei, se não me falha a memória, no final de novembro, a inclusão dela e única votação. Então, o que impediria o pedido de vista em tese. E eu acredito que qualquer mudança, qualquer reorganização administrativa, faltando poucos dias para o término deste exercício, seria uma falta de respeito com os vereadores eleitos e com aqueles que vão assumir a casa a partir do ano que vem.
Em razão disso, eu gostaria de pedir a todos os colegas o voto contrário a essa emenda, até porque nós tivemos 4 anos para fazer todo tipo de organização e não acredito que nessa altura do campeonato seja razoável fazer uma mudança no quadro estruturado na reorganização administrativa da Câmara. Vamos lembrar que quando a gente assumiu em 2017, o vereador Adriano da Farmácia fez uma reforma administrativa muito significativa e todos os presidentes seguiram essa reforma administrativa. Isso trouxe muita economia para os cofres do município, né? E cada presidente deu a sua contribuição de forma muito espontânea, o que ajudou muito o município. Mas eu entendo que a essa altura do campeonato a gente mudar o quadro estrutural de um cargo que é extremamente estratégico no serviço não somente à presidência, mas a todos os vereadores, né, seria temerário. Não acho que haja uma necessidade de se fazer isso agora. Outro ponto importante, não obstante nenhum demérito aos funcionários efetivos, é a gente lembrar que essas funções gratificadas, essas funções, elas precisam ser analisadas a cada início de gestão, a cada início de trabalho, para que tudo ocorra dentro daquilo que a população espera, especialmente dentro daquilo que o voto deu de poder aos eleitos para a nova gestão. Então, eu vou pedir que o projeto de lei 7640, a votação contrária a ele. Muito obrigado, presidente. Alguém mais quer discutir o projeto? Como não há ninguém mais para discutir o projeto, eu queria deixar... Pela ordem, lê a justificativa do projeto, por com a palavra, desculpe, com a leitura da justificativa do secretário, vereador Dionísio. Justificativa. A assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Pouso Alegre tem a função de levar informações institucionais ao conhecimento da sociedade pouso-alegrense. Cabe ainda a gestão, a organização, o arquivamento e a devida disponibilização do acervo de materiais jornalísticos, publicitários e institucionais produzidos no âmbito da TV Câmara, da Rádio Legislativa FM, assessoria de imprensa, cerimonial e protocolo e comunicação institucional. Todo material produzido é de suma importância para a instituição, tendo ainda relevante utilidade pública, sobretudo atendendo à Lei Federal da Transparência, Lei nº 12.527 de 2011. Atualmente, o provimento do cargo de diretor da Ascom é feito por servidor comissionado de recrutamento amplo. Entretanto, não se identifica a necessidade de tal posto ser ocupado por pessoa alinhada politicamente à autoridade nomeante, já que o setor tem por objetivo trabalhar de forma impessoal e contínua as informações produzidas no âmbito do Poder Legislativo Municipal. A gestão do trabalho da assessoria de comunicação deve ficar a cargo de servidores que garantam a perenidade e a fluidez das atividades. Entende-se que um serviço dessa magnitude não pode ter sua coordenação realizada por empregados terceirizados ou servidores comissionados de recrutamento amplo, que, pela própria natureza do cargo, podem ser desligados repentinamente, abandonando o processo sem a garantia de que o mesmo seja retomado da forma apropriada. Com o objetivo de ajustar esta importante questão, a mesa diretora apresenta este projeto de lei no sentido de alterar a forma de provimento do cargo de diretor da Ascom, para transformá-lo em cargo comissionado de recrutamento restrito,
ocupado exclusivamente por servidor efetivo, com condições para assegurar que as atividades típicas do setor se desenvolvam ainda mais em consonância com os parâmetros da legalidade, juridicidade, moralidade, eficiência, publicidade, legitimidade e responsividade. Diante do exposto, objetiva-se com o presente projeto a formação e a manutenção de uma assessoria de comunicação comprometida com o interesse público, cuja atuação imprima maior transparência, continuidade e efetividade na implementação das políticas públicas locais e repercuta positivamente na melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos pela Câmara Municipal à sociedade. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2020, Rodrigo Modesto, presidente da mesa. Rafael Aboláfio, vice-presidente, Dionísio Pereira, primeiro secretário. Pela ordem, senhor presidente. Nós precisamos, pelo menos eu penso assim, nos pautar pela coerência das votações. Não é porque é a última sessão desses 4 anos que nós devemos tocar a coisa a toque de caixa. Eu queria fazer minhas as palavras do vereador Bruno Dias, quando defendeu aqui a extinção do cargo, da liberação do cargo de diretor para o sindicato. Porque o mesmo dinheiro público que paga aquele servidor no sindicato vai pagar o cargo comissionado da assessoria de comunicação. Então nós não podemos apresentar uma lisura num processo, num projeto de lei, e uma desfaçatez em outro projeto. A justificativa diz muito bem. Com o objetivo, abre aspas, com o objetivo de ajustar esta importante questão, a mesa diretora apresenta este projeto de lei no sentido de alterar a forma de provimento do cargo de diretor da Ascom, para transformá-lo em cargo comissionado de recrutamento restrito, ocupado exclusivamente por servidor efetivo, diga-se, concursado, com condições para assegurar que as atividades típicas do setor se desenvolvam, ainda mais em consonância com os princípios, com os parâmetros da legalidade, juridicidade, moralidade, eficiência, publicidade, legitimidade e responsividade. Fecha aspas. Então, tudo que se disse ao cargo, e o Dr. Donizete está presente aqui no plenário, então tudo que se disse ao cargo do sindicato, Dr. Donizete, pode ser aplicado ipsis literis também ao cargo comissionado. Sobremais, quando se trata de comunicação, onde a pessoa que vai exercer o cargo deve ter liberdade para atuar, liberdade para fazer uma imprensa livre, liberdade para dar as notícias como elas devem ser dadas. E só consegue fazer isso quem é concursado. O nomeado, nós temos inúmeros exemplos, e tivemos inúmeros exemplos nesses 4 anos, o nomeado, via de regra, faz aquilo que lhe é mandado fazer, e não aquilo que deve ser feito. Nós observamos isso aqui inúmeras vezes. Então, nesta última sessão, eu
não vou perder a coerência dos meus votos. E parabenizo a mesa pelo projeto apresentado e voto com a coerência com que votei o projeto do sindicato. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Marileia. Eu também, analisando desde a primeira vez que esse projeto veio em pauta, eu até seria favorável, entendeu? Mas como o vereador Bruno falou aí, eu estava como secretária, né, do Adriano, no primeiro ano de mandato, quando ele fez todo um cronograma, né, mediante os cargos da Câmara, certo? Que foi até aprovado e todo mundo concordou. Então, eu acho assim, agora no final do nosso mandato, 4 anos, né, que passamos aqui, ninguém mexeu, nem houve nada, nenhuma pessoa do efetivo, né, questionou para estar mudando isso daí, certo? Então, eu até seria a favor, entendeu? Se esse projeto fosse incluir todos os diretores, tanto o jurídico, chefe de gabinete, diretor da Câmara, certo? Só porque Ascom, só porque o setor da Ascom, certo? Então, meu voto é contrário. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Moraes. Seguindo essa mesma linha de coerência da vereadora professora Marileia, votarei contrário ao projeto, com muita tranquilidade, deixando claro também que a maneira como foi colocado aqui, parece que nós estamos criando o cargo, né? O cargo não está sendo criado, já existe na reforma administrativa que foi feita no ano de 2017, quando nós assumimos a casa e, através da presidência do vereador Adriano da Farmácia, foi feita uma reforma administrativa, onde se reduziu cargos, se reduziu o valor da gratificação e enxugou a máquina pública aqui da casa. Hoje, a mesa diretora ela tem 6 cargos de nomeação livre, distribuídos nos setores aqui da casa. E vale ressaltar também, como a vereadora Marileia disse, o projeto ele se limitou apenas à Ascom, mas nós temos aí o setor jurídico, que também não tem uma diretoria técnica para concursado, o setor legislativo e o cargo de diretor geral da casa. Então, toda a proposta é muito válida, nós temos aí espaço para estar debatendo, discutindo, porém, eu estou convicto de que o processo que foi feito no início do mandato, com o objetivo de enxugar o custo da casa mensal, o objetivo do projeto lá atrás, de reduzir os cargos de confiança e fazer um trabalho dinâmico, capaz de ser totalmente eficaz e atender às necessidades da população com um número menor, eu acredito que a nossa casa teve êxito. Fizemos mais com menos funcionários de confiança. O resultado está aí, a casa economizou, fizemos devoluções aí em todos os anos, desde o Adriano, na minha presidência, no do Oliveira, agora no presidente Rodrigo, fizemos devoluções de recursos de valores altíssimos, considerável dentro do orçamento. E esse recurso foi destinado para a população da nossa cidade através de saúde, educação, infraestrutura. Conseguimos trabalhar de forma muito coerente e bater recorde ano após ano no valor economizado e devolvido à prefeitura. Fizemos uma gestão enxuta e com o objetivo de colocar sempre os interesses da população em primeiro lugar. Então, não poderia deixar de falar aqui que a maneira como foi colocada transparece que nós estamos criando um cargo no apagar das luzes. Não é isso. E com a nomeação de um servidor de carreira, o projeto também estaria prevendo a criação de uma gratificação. Então, é importante frisar que não é um cargo que está sendo criado. Nós estamos mantendo a estrutura que nós apresentamos em 2017 e que nós acreditamos que foi favorável e que atendeu aí as expectativas da população. Fizemos mais, repito, fizemos mais com menos. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Adriano da Farmácia. Senhor presidente, eu acho que, nobres vereadores aqui, boa tarde. Na minha opinião, todo mundo sabe que quando foi feito o cronograma novo da Câmara, reduzir custos, cargos comissionados. Eu acho que tem cargos aqui na Câmara, também no Executivo, que são cargos que têm que ser dirigidos por pessoas técnicas. Isso aí eu sou totalmente a favor, e aconteceu de pessoas não técnicas estar trabalhando aí em vários setores que não tem nem capacidade para tomar conta. Primeiro tem que começar por aí. Segundo, um presidente tendo o pessoal concursado na linha de frente, para que vai ter presidente? Eu acho que o presidente tem que nomear as pessoas de sua confiança em cada secretaria, que achar necessário. No caso, eu trabalhei com 6 assessores. E coloquei pessoas técnicas em cada setor. Não desmerecendo os concursados, que são o braço direito da Prefeitura, do Executivo e o braço direito aqui da Câmara. São os braços direitos. Mas tem setores que são muito eficientes em questão do presidente fazer a sua gestão. Tá? Não estou falando que o cargo que vai ter os concursados que vai amolecer no cargo, não é isso que vai amolecer. Mas tem pessoas, na realidade, tem pessoas partidárias que são concursadas. A gestão do Aguinaldo Perugino, eu falo isso que eu participei só dela, e do Rafael. Tinha pessoas efetivas que vestiam a camisa porque tinha cargos, ganhava mais comissões em questão de ter o cargo e ter mais gratificações em ser indicado. O Wilson sabe disso. Então, eu acho extremamente esse projeto vindo para casa, nessa hora, senhor presidente, eu acho que tem que deixar para as outras presidências. A nossa passou, no caso do senhor que está colocando esse projeto, o senhor deve ter a sua justificativa. Eu, na minha presidência, e nas demais que ficaram com o mesmo cronograma, foi o que o Leandro Moraes falou. Era para realmente cortar custo. Não estou dizendo assim, agora eu acho que as próximas gestões, eles têm que enxugar mais ainda esse cronograma. Que não vai ser justo nós sair daqui e entrar os outros vereadores. A gente cheia de cargo comissionado aí. O sindicato, o doutor Donizete sabe disso, eu sou totalmente ao contrário. Ainda mais sindicalista ainda, que vai lá para trabalhar e não ganha. Eu acho que até o presidente tinha que trabalhar. Tinha que ir lá exercer sua função de presidente do sindicato nos horários oportunos, depois do expediente da onde ele trabalha. Porque eu acho, qualquer setor público ou privado, se não tiver uma gestão eficiente, com pessoas capacitadas à frente e redução de custos, qualquer empresa quebra. Não há quem aguente. Agora, o problema do político é que ele gosta de sempre ter as indicações para que futuramente eles terão aquele voto garantido, aquela família que vai trabalhar, aquele cargo que vai indicar na Câmara. E eu disse aos senhores vereadores, cargo não dá voto. Vocês estão com essa ideia na cabeça, esquece disso. Mostra o seu trabalho, mostra a sua eficiência e acaba com isso. Eu estou deixando a política aqui, graças a Deus, de cabeça erguida. Mas esse negócio de votar no sindicato, nem falei aqui. Na sessão passada, nem cheguei a comentar a respeito até o Campanha não veio aqui. Eu falei com ele aqui no dia que estava aqui. Eu falei, Campanha, esse negócio de a gente chegar e encostar a barriga lá no sindicato, tem que acabar com isso. Todo sindicato, geralmente você vai no sindicato, você vê a brigada que é. Não é que está brigando pelo funcionário, tem gente que é partidário mesmo. Tem gente que encosta a barriga lá e fica lá, ganhando para ficar à toa lá. Você quer que o Brasil vá para frente como? Como que vocês querem que as coisas funcionem? Não funciona. E o político, quando entra como presidente de uma Câmara, como prefeito, é a mesma coisa de colocar os cargos efetivos para ser secretário. Imagina um cargo efetivo partidário. Nunca vai com que aquela secretaria vai para frente. Então, temos cargos que tem que ser sim. Tem que ser sim indicação de um presidente, de um executivo, de um prefeito. É ali que sai da gestão dele. A eficiência, vamos dizer assim, as ideias novas do novo projeto que ele tem. Que eu conheço gente aqui, aqui tanto na Câmara não, mas digo na Prefeitura. Tem tanta gente partidária lá que vai lá para você ver, concursado. Veste a camisa do vermelho e não larga a mão. Já tomou já uma vez, vai tomar de novo.
Então tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Eu acho que tem esse projeto, senhor presidente, sou contrário a esse projeto aqui, e digo mais ainda, né? As próximas gestões, esperamos nós, pozoalegrense, não vou estar mais aqui, que tenha com êxito nos projetos que vão passar por aqui. Peço, pelo amor de Deus, para vocês. Quantas vezes nós tivemos aqui, né, senhor presidente? Nós barramos, nós seguramos alguns projetos. Às vezes, não tivemos votos necessários, mas... Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira. Manifesto também, meu voto é contrário. Faz as minhas palavras, que é a palavra do Adriano. Às vezes tem algumas funções, né, que, principalmente desse projeto colocado hoje, que é necessário que a assessoria de imprensa é para atender a todos. E se coloca realmente o partidário, não dizendo que o efetivo daqui seja partidário, mas isso é uma coisa que vem acontecendo, aí ele não consegue trabalhar com todos. Da prefeitura mesmo, que o Adriano falou, a parte partidária, você vê na área da construção civil, praticamente o prefeito ele teve o voto contrário de quase toda a população na área da construção civil, pelos construtores, porque as coisas não andam. Porque trava lá, são partidários, isso tem na área da saúde, então tem certo setor que a gente tem que ter a deliberação, não quer trabalhar, não quer, porque na verdade não está prejudicando o prefeito, na verdade está prejudicando a população, que ali está gerando emprego, está dando emprego, e as coisas não funcionam. Às vezes você vai lá para você tirar uma bita, gastando de 90, 120 dias. Então eu também viso dessa maneira, quero aqui também parabenizar o Adriano, realmente a gente tem que, né, enxugar, foi feito um novo organograma na época dele aí, que realmente a Câmara funcionou e trabalhou todos bem aí, né, o andamento de todo o trabalho da Câmara foi com economia aí favorável à população, e a gente espera que isso sim continue, estarei aqui novamente. E quando sair também, Adriano, da mesma forma, quero sair de cabeça erguida. E a gente não pode fazer disso aqui de cabine de emprego, né? Mas sim no atendimento adequado a toda a população. Então, meu voto será não. Obrigado. Eu gostaria só de deixar claro que todos os projetos que foram apresentados a mim na presidência foram alvos de pauta. Eu jamais deixei de votar qualquer pretensão, por mais difícil que fosse. Esse projeto ele vem pautar os entendimentos dos funcionários de carreira dessa casa. Fui procurado por alguns deles. Eu não tive a iniciativa de procurá-los, fui procurado e não achei justo, não acharia justo deixar esse assunto para trás, pelo simples fato de estar nos últimos momentos, né? Então, da mesma forma que foi apresentado para mim logo em novembro, eu me preocupei em dar uma resposta a esses servidores que entendem, diferentemente dos senhores, a situação desse cargo que não tem a atuação deles diretamente ligada ao cargo de carreira. E muito contrário, e me desculpe quem diz que isso é uma situação de oportunismo, porque se eu tivesse sido procurado em janeiro, em fevereiro, estaria posto também sem problema nenhum. Da mesma forma que veio aqui um empreendedor, quando veio aqui pedir para que fosse mudado o nome de rua de determinado local, eu achei que deveria colocar, porque eu não sou dono da pauta. Os interesses, eles têm que ser discutidos por nós. Se eu tivesse algum interesse aqui, escuso por não ter vencido as eleições, eu colocava aqui para baixar salário, por exemplo, que era uma coisa ridícula. Então, vocês sabem muito bem que fui procurado pelos servidores de carreira, que reivindicaram e explicaram e justificaram essa mudança que deveria ser analisada pelo plenário. Eu mesmo tive cargo aqui indicado por todo esse período. Alguém poderia falar, porque perdeu, vai querer colocar. Pelo contrário, respeitando os interesses dos servidores de carreira dessa casa, que não poderiam ter voz se não fosse através de um projeto dessa magnitude. Agora, se existe, entre aspas, na obscuridade, uma queda de braço entre servidor de carreira e vereadores, aí eu não sei também.
Mas é reivindicação e a mesa diretora era o dono do projeto. Coloquei na pauta, fui procurado por algumas pessoas para não colocar, mas me sentiria covarde se não desse voz aos servidores de carreira, por mais errado que eles tivessem. Tanto é que eu não prometia votação, prometia a inclusão na pauta. Agora, na mão de cada um dos senhores, o voto. Então, que não fique aqui nenhuma ideia de que isso seja uma situação de oportunismo, não é uma situação de um pensamento estritamente pessoal meu, até porque eu confesso aqui de que indiquei algumas pessoas aqui na casa, mas jamais, se um dia eu voltar, jamais deixarei de atender a qualquer anseio, seja do servidor de carreira, seja do servidor terceirizado, ou até mesmo dos colegas vereadores. Consegui, juntamente com todos os pares, fazer a maior devolução de recursos em relação à economia desses 4 anos, sempre pautando pela lisura, pela economicidade. E venho falar, não gostaria que ninguém ficasse ofendido com esse projeto, volto a falar. Acho que esse projeto aqui tem nome e sobrenome, esse projeto aqui é do presidente, mas que representa alguns servidores de carreira, e fica aí, volto a falar, que vocês possam ter muita tranquilidade e ver que alguns deles não estão satisfeitos com o organograma da forma que está. Então, com a vênia necessária, e entendo aqueles que vão votar contrários, a mesa diretora em meu nome se sente totalmente tranquila, porque, volto a falar, não é um projeto pessoal, é um projeto da casa, e que se tivesse outros projetos, também estariam na pauta, para que cada um pudesse defender aqui de forma tranquila. E acredito também, aqueles que votarem contra, terão toda a tranquilidade, todo o direito também de votar contra, da mesma forma que a gente que votou, que eu, no caso meu, né, que vou votar a favor, é um compromisso aí com o servidor de carreira. E eu volto a falar, prometi inclusão na pauta, não prometi a votação, porque o plenário é soberano, como diria meu amigo Wilson Tadeu Lopes, e o plenário decidirá sim ou decidirá não. Então, saio daqui com muita tranquilidade, não é nenhuma perseguição, pelo contrário, só para reiterar, é uma voz, é um canal que foi aberto, como todos os canais que me procuraram, eu trouxe aqui para deliberar. Fica agora a critério de cada um a votação. Pela ordem, senhor presidente. Quem? Os mais velhos primeiro, Arlindo da Mota Paz. Pode falar, Arlindo. Eu não poderia deixar de comentar, o senhor como membro do PTB, a qual eu represento, acompanhei de perto a mesa, tive essa oportunidade de acompanhar, e em nenhum momento foi colocado algum projeto que buscasse um outro fim, a não ser fazer o que nós temos que fazer nessa casa, que é debater os projetos, que é saber os projetos que estamos votando, e escolhemos, dentro da nossa consciência, dentro do nosso critério, em relação a condutas. Então, o senhor pode se sentir extremamente tranquilo, no meu ponto de vista, presidente, porque o senhor, como presidente dessa casa, poderia, se quisesse fazer uma modificação ou algum prejuízo para alguém, ter feito. Então, o projeto o senhor fez bem, foi uma reivindicação dos servidores, foi colocado e pronto. Vai da cabeça de cada um, vai do critério de cada um de votar sim ou não. Mas o que a gente não pode esquecer dessa casa é que nós temos que saber valorizar o legislativo. Nós não podemos fazer do legislativo apenas, como diz algumas mídias impressas, apenas objetos. Nós estamos aqui para complementar o que a Constituição prevê, que é termos um legislativo. Nós temos sim que debater, nós temos que votar de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso posicionamento, buscando fazer o melhor para Pouso Alegre, que é essa a nossa fundamentação. E eu acredito e sei que todos nós que estamos aqui, esse é o nosso intuito, assim como os próximos vereadores que virão. Então, senhor presidente,
Fica aqui, em nome, meu nome, como representante do PTB, por ter tido essa oportunidade de acompanhar, visto o trabalho que o senhor fez e tentou fazer da melhor forma. Se houve interpretações, vou usar o que um juiz uma vez me falou. Tem a verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Então, cada um interprete da sua forma e parabéns por o senhor ter atendido essa casa. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dionísio Pereira. Quero comentar também um pouquinho esse projeto, presidente. Enquanto membro da mesa diretora, todo projeto que vem pela mesa diretora, eu posso assinar se concordo, então tem que ler o projeto de antemão, e se eu assino significa que eu concordo com ele, com a lógica do projeto, com a integridade, a justiça que o projeto está tentando estabelecer como parâmetro para as práticas do Legislativo. Eu estou há pouco tempo nessa casa, ainda não conheço opções partidárias dos servidores de carreira aqui, mas eu suponho que alguns colegas conheçam, né, pelo que eu ouvi aqui nos debates. Suponho, e às vezes até me preocupo. Confesso que se eu fosse hoje assinar esse projeto, eu já teria mais preocupação quanto a isso, porque eu não conheço opções partidárias aqui dentro de servidores de carreira que tenham, assim, que coloquem a casa em risco. Então, eu acho que o argumento do servidores de carreira que são partidários travam o processo, eu acho um argumento fraco. Fraco pelo seguinte, porque quem está com a chave, com o bastão na mão para administrar a coisa pública, é o presidente dessa casa, é o prefeito. Então, se algum servidor de carreira começar a dificultar o processo, acho que nós temos todo o poder a qualquer momento, né, de identificar o entrave que está sendo criado e de atuar para alterar esta injustiça, que seria no caso, né, de ficar atrapalhando o serviço. E nós sabemos, eu concordo com a fala de um colega que falou antes aqui, que tem alguns servidores que de fato fazem isso, e às vezes demora para ser identificados, né, que fazem de maneira muito sutil e vão trazendo um monte de problema. Mas aqui eu confesso que não conheço ninguém, aliás, na área da comunicação aqui, acho que nós temos quase ninguém, né, pouquíssimas pessoas, eu não sei, fico preocupado a essas alturas. Então, mas eu acho que mesmo votando, mesmo que fosse aprovado, pelo visto não será, né, não será. Mesmo que fosse aprovado isso aqui, qualquer problema que surgisse, a qualquer momento, a ordem poderia ser alterada, né? A justiça poderia ser restabelecida, porque o poder está sempre na mão do presidente e da soberania dos vereadores desta casa. Então, é o que penso. Considero o projeto assim, de uma lógica muito tranquila, por isso que eu assinei para o envio dele, não para aprovação, mas para a discussão aqui, né? Ninguém me pediu, mas o presidente comentou, eu achei o projeto, um projeto assim de uma lógica muito respeitável, né? Então, por isso, assinei junto, tanto que na hora que li hoje a convocação, falava que era da mesa diretora como um todo, né? Sem exceção. Então, eu votarei a favor do projeto, mesmo que seja o único, ou a favor, junto com alguns, que acho que, se isso trouxer problema, se caso viesse a ser aprovado, tivesse problema, é um problema que se soluciona em 2 semanas, né? Não pode prosperar um problema desta ordem, de um servidor de carreira, se uma vez colocado num cargo comissionado, de recrutamento restrito, aí como se prevê, ele não pode fazer graça, né? Querer trabalhar contra o povo, contra a ordem pública, contra aquilo que se espera que um cargo de direção trabalhe, né? Para facilitar as coisas e não para atravancar. Por isso, darei voto favorável, assim, pela lógica do projeto e respeitando as opiniões contrárias, como é comum na democracia. O projeto está em votação.
Errei. Vou corrigir. Projeto rejeitado por 7 votos. Pela ordem, senhor presidente. Eu bati o... Quero que seja constado em ato, meu voto é não. Eu bati errado. Fica constado em ato o voto não do vereador Arlindo da Mota Paz. Antes de passar a ata da nona sessão extraordinária, queria aqui ler as justificativas de ausência do vereador Benedito Silvestre Pereira. Venho, através deste, comunicar que o vereador Dito Silvestre Pereira, Dito Barbosa, não poderá comparecer à sessão extraordinária no dia 21/12, por indicação médica, estar no grupo de risco. Faço aqui uma parte, é o grupo de risco do Covid-19, para completar o ofício dele aqui. E também, se elegido o senhor Rodrigo Otávio de Oliveira Modesto, digníssimo presidente da Câmara Municipal, com os cordiais cumprimentos, venho, através desse, justificar a ausência do vereador Luiz Antônio dos Santos, vereador Campanha, pelo mesmo estar cumprindo horário de trabalho na Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Atenciosamente, Luiz Antônio dos Santos. Ata da nona sessão extraordinária que ocorreu no dia 21 de dezembro de 2020. Única votação. A ata está em discussão. A ata está em votação. Ata aprovada por 11 votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos.